Shalom, meus amigos. Como vocês já puderam perceber, o vídeo de hoje tem 3 momentos. O primeiro momento foi a entrega do capacete ao nosso querido amigo, soldado Davi Yosef Dieck. Agora eu quero dedicar-me ao estudo da Torá. Como todos vocês sabem, no mundo todo o povo judeu vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Balak. Parashá dessa semana, nela, nós somos apresentados a um personagem bastante interessante. Você vai dizer aí do outro lado da câmera, Balak? Não, Balak era o rei de Moab, dos Moabitas. Esse personagem é Bilã. Bilã era um profeta gentil que vendia os seus serviços para os reis que melhor lhe pagassem. E você vai me perguntar, mas exatamente o que ele vendia, Átila? Ele tinha o poder de amaldiçoar indivíduos ou povos, e dessa forma ele já havia garantido vitórias militares para os reinos que haviam contratado. E Balaque, como rei dos Moabitas, sabia que depois do exército de Israel, liderado por Moshe Rabbeinu, ter derrotado os reinos de Sihon e Og, que eram gigantes, que os Moabitas, evidentemente, não representavam, uma ameaça ao povo judeu. Portanto, sobretudo Balaque, que não era moabita, mas que se encontrava como rei de Moab em função de ter conquistado também essa posição em guerra, ele se sentia profundamente desconfortável de ter 3 milhões de judeus na sua vizinhança. Ele temia pela segurança do seu povo. Mas é preciso dizer que os moabitas, assim como os amonitas, jamais tiveram sob risco de serem derrotados ou enfrentados pelo exército de Israel. Por quê? Porque as terras desses dois povos não constituíam parte das terras que haviam sido prometidas por Akadosh Baruch Hu ao nosso patriarca Abraão Avino. E Hashem nos disse naturalmente a Moshe Rabbeinu, que nós não atacássemos os moabitas e os amonitas. A explicação para isso é muito simples. Tanto Moab como Amon, eles são descendentes de Lot. Lot, como nós sabemos, era sobrinho de Abraão Avino. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Lot vai acabar tendo relações impróprias com as suas filhas, e com a filha mais velha surge o povo moabita, que é governado pelo rei Balaque, e o outro povo com a filha mais jovem, que são os amonitas. De modo que nós não representávamos uma ameaça aos moabitas, mas mesmo assim, Balaque entendeu da necessidade de contratar os serviços de Bilã. Por quê? Porque como ele sabia que ele não poderia nos derrotar em campo de batalha, não poderia nos derrotar em combate, a única forma, ele acreditava que isso poderia oferecer uma vantagem a ele, era nos amaldiçoando. E Bilã foi a escolha que Balaque fez para esta missão. Só que Bilã, que tinha a possibilidade de ser um profeta tão elevado quanto Moshe Rabbeinu, um profeta gentil, ele, na verdade, desejava ver a destruição completa do povo judeu. Por isso, o seu desejo mais profundo era, de fato, conseguir amaldiçoar as tribos de Israel para que Balaque tivesse êxito. Mas, como todo profeta que mantém uma conexão com a Kadosh Baruch Hu, Hashem não permitiu que Bilã amaldiçoasse o povo judeu, porque, pela razão mais evidente, Hashem tem um pacto imemorial com a casa de Israel. Portanto, nós não podemos ser prejudicados pelo Criador do Universo. Portanto, o Bilã só podia dizer aquilo que a Kadosh Baruch Hu colocava em sua boca. E ele tentou 3 ocasiões, fazendo o Korbanot, no alto da colina, olhando para as tendas de Israel, ele tentou nos amaldiçoar. Mas cada vez que ele tentava nos amaldiçoar, ele proferia uma bênção, uma grande brahá, mais conhecida de todas, está constante de Bamidbar 24:5. Quão boas são as suas tendas, Yaakov, as tuas moradas, Israel. Mas quando Bilã olhou o acampamento das tribos de Israel, o que foi exatamente que ele viu para que ele dissesse que as nossas tendas eram tão boas, que as moradas de Israel eram motivo de tamanha lisonja? O que foi exatamente que Bilã viu? E eu, obviamente, recorro
né, os comentaristas, os mefarshim da Torá, para tentar responder essa pergunta. O fato é que quando Bilã olhou para baixo e viu o acampamento de Israel, ele percebeu que nenhuma das tendas tinha porta virada em direção à frente da outra. Nenhuma das portas das milhares de tendas do povo judeu tinham as portas viradas uma de frente para a outra. Você vai me perguntar, mas Átila, qual é o valor disso? O valor disso é a privacidade, a modéstia. E como esse conhecimento pode nos beneficiar? O que nós podemos ganhar aprendendo com o que a Torá está nos ensinando aqui? A Torá nos ensina nesse episódio 2 valores centrais que eu vou tentar explicar para vocês sucintamente. Quando a Torá elogia os filhos de Israel justamente por manterem as coisas, né, no âmbito privado, o que a Torá está fazendo é contrastar diretamente com aquela que é a cultura do paganismo, com aquela que é a cultura da devassidão, que hoje é tão presente em todo o Ocidente, em praticamente todas as sociedades no mundo, no qual toda a roupa suja, por assim dizer, é lavada em público. Vejam quantos programas de televisão a gente tem no Brasil que se dedicam a destruir a família, que se dedicam a expor as pessoas a situações ridículas, tornando público aquilo que deveria ser mantido no recôndito da família, no recôndito do lar. A Torá está nos ensinando que nem tudo é para os olhos do público. Mas, Átila, o que isso significa exatamente? Significa que algumas coisas devem permanecer conhecidas apenas dentro de uma determinada comunidade, de uma determinada família, ou às vezes até mesmo apenas entre marido e mulher. Esse é o valor. É o primeiro valor que nós podemos, né, extrair aqui, né, da observação de Bilã sobre as tendas de Israel. Quando tudo que é íntimo se torna do conhecimento público, há uma violação maciça do valor da modéstia, da tzniut, que é um valor central na Torá. E havendo a violação da bondade existente nas tendas de Jacó, se isso viesse a acontecer, isso comprometeria a santidade do povo judeu. O que Bilã viu do alto da montanha é que o povo judeu guardava valores essenciais, né, que estão contidos na Torá. Em uma cultura sem limites, em que tudo é permitido, como essa em que nós vivemos atualmente, os resultados são desastrosos. De modo que não só as pessoas se separam com uma facilidade maior do que trocar uma camisa, mas mesmo quando elas se mantêm casadas, o respeito nas relações não é o que preside os relacionamentos. O segundo valor é que a nação de Israel, voluntariamente, Hashem não disse para nós fazermos isso. Nós voluntariamente, a partir da sabedoria contida na Torá, nos mandamentos divinos, nós voluntariamente situamos as tendas de forma que a privacidade de cada uma das famílias, das 12 tribos de Israel, não fosse violada. Ou seja, nós não estávamos, né, interessados nos negócios dos nossos vizinhos, né? Por quê? Porque as leis judaicas de Lashon Hará proíbem a intriga, a perfídia, né? A provocação desnecessária, daquilo que você não deve saber, não pode ser utilizado por você nos conflitos entre os vizinhos ou no interior de uma comunidade. Agora, para você ter essa conduta de respeitar as leis de Lashon Hará, guardando a modéstia, guardando a privacidade, não permitindo que se torne público aqueles assuntos que são de natureza privada, é preciso um refinamento emocional. Esse é o ponto fundamental. O refinamento emocional no qual nós procuramos não saber das coisas indevidas, das coisas interessantes que acontecem no apartamento do vizinho. Entendem? Acho que essa ideia está bastante clara, porque nós vivemos essa realidade todos os dias, nos conflitos, no interior das vizinhanças, em tudo aquilo que chega ao nosso ouvido, chega até os nossos olhos e que nós definitivamente não deveríamos saber, né? Ou seja, cada família de Israel não estava interessada em saber no que acontecia ao seu redor, daquelas coisas evidentemente proibidas. Eu não me refiro ao conhecimento da Torá, eu não me refiro ao futuro do povo judeu e à marcha histórica dos Bnei Israel,
mas cada família procurava se preocupar, focar apenas na sua própria família e não no que está ao nosso redor. E no mundo em que nós vivemos, o que nós temos é a vizinhança fofoqueira, em que as leis de Lachonará são transgredidas maciçamente, em que as pessoas são curiosas, têm curiosidade para saber se o vizinho está traindo a vizinha, se pagou ou não a conta de luz, enfim. É uma pleiade de assuntos que não deveriam interessar a você, mas que você é curioso e deseja saber a informação. No mais das vezes, até para utilizar isso em seu benefício, que ainda é mais grave. De tal modo que o que nós temos é uma exposição contínua, né, que se manifesta sobretudo por meio da ostentação. Nós vivemos num mundo que você só vale pelo que come, onde você mora, o carro que você dirige, a roupa que você veste. Para você se situar bem na sociedade em que nós vivemos, é preciso que você ostente. A ostentação é um valor contrário, ela entra em choque direto justamente com os valores da modéstia que a Torá está preconizando, entendem? Mas é isso que é massificado todos os dias pelas mídias corporativas na mente das pessoas, por meio das figuras públicas, né? Elas se expõem o tempo todo a situações absurdas, ridículas, né? Que passam a pautar os temas dos jornais, né? Quando eu não tenho interesse em saber com quem o Neymar se deitou, com quem ele deixou de se deitar, se o Belo se separou, se o Belo não se separou, se ele foi traído, se ele não foi traído, mas nós somos bombardeados o tempo todo. Isso, evidentemente, não acontece só no Brasil, até mesmo aqui em Israel, em algum nível isso acontece, de modo que os temas de interesse público não são aqueles que realmente deveriam interessar a coletividade, a comunidade, mas as coisas pequenas, comezinhas, que nos afastam dos valores da Torá, um verdadeiro voyeurismo social, no qual o teu principal foco é saber o que está acontecendo na casa do teu vizinho. E isso faz com que a proteção à modéstia das mulheres, tão importante no judaísmo, sofra também lesões. Então, voltando ao ponto, para nós, né, vivermos segundo esses valores da privacidade, né, da tzniut, da modéstia, é preciso um enorme refinamento emocional. E é preciso que se diga que esse é um dos segredos do povo judeu, para o êxito em tudo que a gente faz. O segredo, o silêncio, guardar aquilo que, volto a dizer, não que transita no âmbito da esfera íntima e que não deve ser, né, transposto para a esfera privada. Essa maturidade emocional, ela não é despertada em cada um de nós da noite para o dia. Eu sei que depois de você assistir esse vídeo, talvez você passe a tomar mais cuidado, mas você vai fazer isso o quê? Por um dia? Por 2 dias? Por uma semana? Se você tem essas práticas sociais, você vai voltar a vivenciá-las e a reproduzi-las no seu aspecto mais negativo. Essa maturidade emocional precisa ser cultivada. Isso leva tempo, e esse tempo só é produtivo se existe autocontrole. É preciso refrear o nosso ímpeto, porque a natureza humana é essa mesmo, de querer saber o que acontece na tenda do seu vizinho. Mas é preciso que se diga, não será construído um mundo diferente desse em que nós vivemos agora, com a revelação do Mashiach, sem que desapareça a promiscuidade, sem que a nudez desapareça, sem que a devassidão no interior das sociedades também desapareça. Quando hoje tudo aquilo que é permitido for proibido, mas não proibido porque uma lei assim estabelece, mas em razão de um refinamento emocional, de um processo contínuo de autocontrole pessoal, quando nós alcançarmos esse padrão, certamente nós estaremos muito mais próximos da revelação do Mashiach. Dito de outra forma, e eu tenho, ao longo dos anos, voltado insistentemente nesse tema, maturidade emocional se expressa por a promoção dos valores da modéstia. E a modéstia é necessária em todos os âmbitos da vida social, não só a modéstia no modo de se vestir, mas no que fala e, sobretudo, da maneira que age nos diferentes ambientes sociais.
sejamos mais cuidadosos. Foi tudo isso que Bilã viu. E por isso ele disse: quão boas são suas tendas, Jacó, e tuas moradas, Israel. São lições imemoriais que cada um de nós pode se beneficiar enormemente para as nossas vidas, meus amigos. Sigamos com a nossa reflexão, meus amigos. Como nós sabemos, no final, Bilã não vai abençoar o povo judeu uma única vez, mas 3 vezes. Ele lança sobre o acampamento de Israel 3 grandes brahot, como nos diz a Torá, em Bamidbar 24:5, quão boas são suas tendas, Jacó, e as tuas moradas, Israel. Essa foi uma das bênçãos que nós vimos, as razões pelas quais Bilã proferiu. Mas essas palavras são tão lisonjeiras. Se Bilã não fosse um profeta profano, se ele não fosse um perverso, um rachá, certamente nossos sábios as teriam incluído nas nossas recitações diárias. Bilã muito provavelmente teria se eternizado no livro de orações do povo judeu no nosso Sidur. Mas a verdade é que isso não aconteceu. E os nossos sábios perguntam: onde está a bênção de Bilã? Ele nos abençoou 3 vezes, mas ele não recebeu aparentemente não recebeu uma bênção de Akadosh Baruch Hu, e nós dizemos isso pelo simples fato de que Bilã foi morto pelo exército de Israel por meio da espada, quando Israel destruiu os reis midianitas. Portanto, os nossos sábios nos perguntam: se Bilã nos abençoou 3 vezes, onde está a bênção de Bilã? E essa pergunta decorre do fato simples da existência de um diálogo entre Akadosh Baruch Hu e Abrão Avinu, lá no primeiro livro da Torá, em Bereshit 12:3, onde Hashem diz a Abrão Avinu: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bilã nos abençoou e morreu, com a espada de Yoshua bin Nun. Se ele abençoou a nossa nação, ele deveria ter recebido em troca uma bênção, mas aparentemente isso não ocorreu. E a pergunta é por quê? E para poder responder essa pergunta, eu tenho que recorrer, como sempre, à Torá oral. E há um relato no Talmud, numa certa de Avodah Zará, um relato do rabino Hanina Bar Papa, no qual ele nos conta de um diálogo travado entre Akadosh Baruch Hu e as nações do mundo na época do amanhecer do Mashiach, ou seja, nos tempos vindouros, quando o santo bendito seja ele, vai tomar em seus braços um rolo de Torá e proclamará a todos que aquele que se ocupou com isso venha e tome a sua recompensa. E os primeiros a se colocarem diante de Akadosh Baruch Hu serão os edomitas, Roma, que hoje está representada pela maior parte do Ocidente. E Akadosh Baruch Hu vai perguntar aos edomitas: com que vocês se ocuparam? E eles dirão algo como: ó Senhor do Universo, nós estabelecemos mercados, nós erguemos banhos, nós acumulamos ouro e prata somente por causa de Israel, para que eles tivessem tempo livre e se dedicassem, se ocupassem com o estudo da Torá. E Akadosh Baruch Hu vai responder aos edomitas: tolos do mundo, tudo o que fizeram foi somente para satisfazer os seus próprios desejos. Nação corrompida que promoveu a prostituição. E quanto ao ouro e prata, ele é todo meu. E Akadosh Baruch Hu vai perguntar mais uma vez aos edomitas: quem dentre vós se ocupou com o estudo da Torá? Nós já sabemos a resposta: nenhum deles. E diante da negativa, eles vão sair, obviamente, desse diálogo com o espírito abatido. E depois que os edomitas não estiverem mais diante de Akadosh Baruch Hu, será a vez dos persas. E Akadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele, vai fazer a mesma pergunta aos persas: qual foi a sua ocupação? E os persas vão dizer: nós construímos pontes, nós construímos grandes cidades e nós estivemos envolvidos em muitas guerras.
tudo pelo bem de Israel, para capacitá-los para estudar a Torá. E Hashem vai responder aos persas que tudo que foi feito para vocês mesmos, sem nenhum benefício ao povo judeu, tolos do mundo. Pontes que vocês construíram foi para a coleta de impostos, e todas as cidades foi para que o trabalho escravo pudesse ser imposto aos povos e às nações governadas pelo seu império. Quantas guerras, eu sou o Senhor das batalhas. E a Kadosh Baruch Hu vai perguntar aos persas: quem dentre vós se dedicou, ocupou o seu tempo com o estudo da Torá? Nós já sabemos a resposta: nenhum deles. E assim como os edomitas vão partir com os espíritos esmagados. O Rav Brisker, de abençoada memória, nos pergunta algo importante acerca desse diálogo que nos é oferecido pelo Rabino Hanina Bar Papa no Talmud. Ora, essas nações inventaram de uma última hora uma história, né? Certamente para poder surfar na onda da nação judaica, que é uma história evidentemente mentirosa. Eles são mentirosos porque Hashem, porque o Ribono Shel Olam, o mestre do universo, não os trata como aquilo que eles são, mentirosos, e diz a eles tolos do mundo. A verdade, meus amigos, como eu tenho dito ao longo dos anos para você, é que Hashem está por trás de todos os acontecimentos, porque ele governa o mundo. De fato, no quadro geral da existência, uma existência que é engendrada e costurada diariamente, em cada pequeno detalhe, pelo Criador do universo, tudo aquilo que os edomitas, os persas e as outras nações do mundo fizeram, de fato beneficiaram o povo judeu e tornaram possível que nós nos ocupássemos de servir e louvar a Kadosh Baruch Hu por meio do estudo da Torá. Mas todas essas nações falharam terrivelmente em ter esse benefício em sua mente, ou seja, tudo que eles fizeram não foi de fato para servir a Hashem ou auxiliar o povo judeu naquela que é a sua missão. Eles fizeram motivados naturalmente pelos seus próprios interesses. E eles podiam ter feito tudo o que fizeram, mas em benefício da Avodat Hashem, do serviço divino. Se nós entendermos isso, não fica difícil agora responder porque Bilã não recebeu em troca das bênçãos que ele proferiu ao povo judeu, ele mesmo não recebeu a bênção. Ora, Bilã não podia dizer nada diferente daquilo que ele disse, ele fez. Em 3 ocasiões, Korbanot, né, com o objetivo de amaldiçoar o povo judeu, mas a Kadosh Baruch Hu não deu a oportunidade a Bilã de nos amaldiçoar. E as palavras que saíram da boca de Bilã foram as palavras que Hashem permitiu. E Bilã abençoou o nosso povo. Mas a verdade é que, apesar de bênçãos tão incríveis que, como eu mencionei no início, poderiam ser, em razão de serem palavras tão lisonjeiras, fazer parte das nossas recitações diárias, elas não vinham do coração, muito menos da mente de Bilã. Bilã queria amaldiçoar, ele queria destruir o povo judeu. Ele nos abençoou, mas essa não era a sua agenda, essa não era a sua motivação. Portanto, ele não se qualificou como poderia para obter as bênçãos de Kadosh Baruch Hu. E nós tiramos, evidentemente, uma imensa lição aqui. Todo ser humano pratica atos de bondade. Todos nós fazemos reset por alguém. Todos nós damos tzedakah. Todos nós disponibilizamos parte do nosso tempo aos nossos amigos, à nossa comunidade. Todos nós cuidamos das nossas famílias. Todo ser humano pratica atos de bondade. E nós poderíamos ser abençoados por esses atos de bondade. E muitas vezes não somos. Sabe por quê? Porque quando nós praticamos esses atos de bondade, a nossa agenda não é servir ao próximo, não é o amor ao próximo que orienta as nossas ações, mas os nossos interesses imediatos, os nossos interesses obscuros, os nossos interesses inconfessáveis. De modo que é sempre importante lembrar isso,
que todo ato de bondade deve ser acompanhado de uma vida reta, deve ser acompanhada de uma vida que não tenha um ato de bondade como um fato episódico, né? Como uma exceção, mas como uma regra que deve orientar as nossas existências, meus amigos. Shabbat Shalom.